Caros membros, engenheiras e engenheiros, passados 10 anos desde o início do nosso mandato, é com muita satisfação que constato que praticamente concluímos todos os desígnios a que nos propusemos e que praticamente tudo está implementado daquilo que foi a nossa razão pela qual nos apresentamos para um mandato de exercício como membros eleitos na Ordem dos Engenheiros. Apesar de um longo e complexo processo de revisão estatutária que teve início ainda no anterior mandato e que vem forçar profundas alterações ao modelo de governo e da organização da nossa Ordem, temos sido capazes de atuar em todos os 9 eixos das linhas de orientação estratégica que norteiam o nosso signo desde que tomamos posse. As alterações ao Estatuto da Ordem dos Engenheiros entraram em vigor no passado dia 1 de abril. Desde então, decorre um processo de revisitação de todos os regulamentos vigentes, pois é necessário que se adequem aqueles às alterações promovidas pelo Decreto-Lei nº 11 de 2024, de 19 de janeiro, nomeadamente relativamente à estrutura organizativa da Ordem dos Engenheiros, quer com a inclusão dos órgãos criados, que são o Conselho de Supervisão e o provedor dos destinatários dos serviços de engenharia, e aqui quero fazer um parênteses que, com o seu papel já eleito, o órgão de supervisão tem agora que promover a cooptação de um 5º membro e também de designar o provedor dos destinatários de serviços para a nomeação do bastonário. Esperemos que isso seja rápido, porque temos no próximo dia 28 já de maio uma Assembleia de Representantes que visa aprovar todos os regulamentos prioritários que interagem com a nossa missão dentro da Ordem dos Engenheiros e, portanto, estamos a contar com um bom profissionalismo de todos os membros eleitos e assim acreditamos. E também, para além disso, outro dos grandes desígnios decorrentes da dimensão estatutária é a remissão dos colégios de especialidade das comissões de especialização para regulamentos próprios, onde constarão a sua composição, funcionamento e atribuições, assim como também o dito desejo de criarmos novos colégios. Já estão criados, mas ainda não estão em força estatutária nem regulamentar e, portanto, queremos evidenciar nestes regulamentos aquilo que nos propusemos. Ainda também o regulamento do membro efetivo do primeiro ano, membro efetivo esse que substitui o estagiário, não obstante o período de transição deixou de ter lugar como forma de ingresso na profissão de engenheiro e sem prejuízo de se manter a limitação de competências dos engenheiros que iniciam a sua atividade profissional, nós temos que também valorizar essas pessoas que entram de novo para a Ordem dos Engenheiros através de um percurso de valorização de competências ao longo da vida e com isso que era também um dos nossos desígnios que conseguimos resolver a flexibilização de acesso à profissão tão solicitada pela sociedade civil. No que respeita à valorização da engenharia e dos engenheiros, que é um dos desígnios ao qual pretendemos dar especial enfoque, desde logo através das linhas de orientação estratégica que já referi, foi materializado no Regulamento de Admissão e Qualificação, entre outros mecanismos, o Valoré, que é um sistema de valorização profissional do engenheiro ao longo da vida. Trata-se de um sistema de desenvolvimento curricular profissional do engenheiro, através de créditos com reconhecimento currículo vitae certificado e que terá como objetivo servir tanto os engenheiros na sua evolução profissional como quem procura serviços de engenharia de rigor, qualidade e competência, onde cada membro receberá a curto prazo a sua valorização individual, com créditos, como já disse, assim como o reconhecimento do exercício profissional, assegurando-se a salvaguarda de um seguro de responsabilidade civil profissional ao próprio, neste caso oferecido pela Ordem dos Engenheiros, assim como o já dito currículo vitae certificado, esse pertença do membro e de acesso direto, ainda que imutável. Pretende-se ainda, por via das alterações impostas, aproveitar esta oportunidade de regulamentação para promover também a melhoria contínua do papel dos engenheiros na sociedade através do exercício da profissão com a devida dignidade, baseado na competência, na formação contínua, realçando a notoriedade pública e social dos nossos membros, afirmando a engenharia como motor de inovação do progresso da economia e do país. Por tal, encontra-se em consulta pública e pedimos aos nossos membros que consultam e participem os 5 dos quase cerca de 30 regulamentos em elaboração.
Estes 5 são o Regulamento das Especialidades, o Regulamento de primeiro ano como membro efetivo, o Regulamento de Admissão e Qualificação, o Regulamento das Especializações e ainda o Regulamento de Eleições e Referentes. Este é um momento em que os engenheiros e as engenheiras têm que ser ouvidos, como fizemos questão que sucedesse com o próprio Estatuto quando foi revisto e que agora está em vigor, pois o contributo dos engenheiros é fundamental para a exata origem do que é materializado pelos órgãos eleitos na representação da sua vontade, sempre com o fito de dar um contributo de excelência ao papel da engenharia e à sociedade civil. Vamos continuar a trabalhar com seriedade, responsabilidade neste processo, arrumando a casa, com a resiliência que define os engenheiros e contando com todos para enaltecer a importância da engenharia, contribuindo para dotar o país da elevada capacidade técnica que assegura a soberania nacional neste futuro que se avizinha de forte investimento em infraestruturas em Portugal e do qual a engenharia também vai tirar dividendos. Muito obrigado, engenheiras e engenheiros.